Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Nós já estamos no nosso 15º webinar da Angrade, dessa vez aí com um tema super relevante, a administração no divã, como está a nossa saúde mental. E, obviamente, não apenas pelo contexto pandêmico, mas pela própria especificidade da nossa carreira, né, das profissões da administração, tudo aquilo que as envolvem. É muito importante a gente ter esse tipo de debate. Principalmente, né, pelo dado que nós trazemos na própria descrição do webinar, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar do estresse, por aí vai. Bom, para o nosso bate-papo de hoje, a gente tem uma pessoa super especial, um convidado aí que é uma referência na área, que é o professor Denilson Freire. Vou falar um pouquinho dele antes de passar a palavra ao professor. Primeiramente, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. E, pessoal, o professor Denilson, ele é graduado em psicologia e em administração. Ele é doutor e mestre em administração, com ênfase em psicodinâmica do trabalho, possui diversas especializações, ele tem especialização em educação tecnológica, MBA em gestão de negócios, e no campo da psicologia ele atua com psicologia da educação, psicologia organizacional, psicodinâmica do trabalho, coaching e psicoterapia breve. Em administração, ele atua com os temas estratégia do trabalho, estratégia de gestão de pessoas, comportamento organizacional, empreendedorismo, gestão do terceiro setor, metodologia de pesquisa, enfim, com várias coisas, né? Atualmente, o professor Denilson ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia. Professor, muito obrigado por dedicar o seu tempo, que é o nosso bem mais valioso, para compartilhar conosco sobre um tema tão relevante. A palavra é sua. Obrigado, Mauro. Não sei se eu dou boa tarde ou boa noite, né? Nós estamos aí bem na interface, né, do dia para a noite. Então, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Agradeço a Angrade pelo convite para estar falando desse tema tão relevante aí. E aí, pessoal, eu preparei para o nosso bate-papo alguns poucos slides, né? Não se preocupe, não vão ser muitos slides, mas alguns slides para direcionar, para a gente estar dando aí um direcionamento para o que nós vamos estar falando, e depois, sim, nós vamos estar abrindo, né, o canal para debate, para perguntas, para esclarecimentos, né? Vocês podem concordar com o que eu vou estar falando, discordar do que eu estou falando, complementar o que eu estou falando, né? Eu vou estar trazendo aqui uma vertente profissional, apesar da minha formação ser em psicologia e administração, se tiver colegas, né, da área de psicologia aí, vão estar estranhando um pouco a abordagem, porque eu vou estar falando muito a abordagem da psicodinâmica do trabalho dentro da psicologia organizacional, o que a gente considera, né, saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Então, é uma abordagem um pouco diferente, mas é uma abordagem que tem muito sucesso e é uma abordagem que tem muita praticidade e muita efetividade. Vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. E aí nós vamos estar iniciando aí o nosso apresentação. Creio que vocês já estão vendo a apresentação. Alguém pode me dar um sinal se está tudo ok? Creio que sim, né? Pessoal, então o tema da nossa palestra, né, do nosso webinar, é a administração no divã. Como está a nossa saúde mental? Está aí meu contato, né, para alguém futuramente quiser algum documento, alguma informação, algum material, estou disponível, tá? Bom, estamos ficando cada vez mais doentes, então eu trouxe alguns dados de 2020 para cá, né? Porque uma das grandes coisas que está acontecendo dentro das organizações, desde o início da pandemia, é o enfrentamento do adoecimento mental, né? Nós estamos ficando cada vez mais doentes, nossos funcionários cada vez mais doentes, e com isso a gente tem aí várias perdas de produtividade, perdas financeiras, perdas afetivas, perdas emocionais, e aqui estão alguns dados para refletirmos, né? Segundo o estudo da USP de 2020, o Brasil é o que tem mais casos de ansiedade, 63%, e de depressão, 59%. Olha para você ver, liderando já em 2020 aí, né, os casos de ansiedade e depressão
no mundo, nos países investigados, né? A Irlanda ficou em segundo lugar e os Estados Unidos em terceiro lugar. E dados da OMS estimam que em 2030 a depressão será sozinha a maior causa das perdas ocupacionais. Então, se a gente tem todo esse quadro aí de ansiedade e depressão, em 2030 a gente vai ter aí a depressão liderando, né? Hoje a gente já vê em alguns países e alguns estados a depressão liderando aí o ranking de doenças e de perdas ocupacionais para o trabalho. A depressão é a mais comum do que as outras doenças que são temidas pela população, né? Ela é mais comum do que a AIDS e o câncer, segundo a OMS. Vamos imaginar quantas pessoas conhecemos que morrem de câncer e a depressão está mais comum do que essas doenças. O que a gente sabe desses adoecimentos, principalmente em relação à depressão, que ela acomete principalmente mulheres, jovens, pessoas com algum histórico de desordem mental e, pensem, pessoal, aquelas pessoas que ficaram desempregadas. O desemprego acaba sendo um start aí para a gente estar fazendo o nosso adoecimento. E de acordo com a ISMA Brasil, o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas afetadas pela síndrome de Burnout, do que as pessoas estão caracterizando, né? Eu falo burnout, né? Caracterizada pelo alto nível de estresse. Então, além da ansiedade, da depressão, nós temos aí também o estresse como um grande acometimento que está circundando, né, a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. E um estudo realizado pela London School, né, aponta que a depressão custa às empresas brasileiras mais de 300 bilhões em perdas de produtividade. Então, é um assunto que interessa não somente ao colaborador, mas também ao empresário, ao universo organizacional como um todo. Bom, e por que adoecemos mentalmente? Existem aí, né, de acordo com os estudos da psicologia e da psiquiatria, 3 causas principais de adoecimento. A primeira é genética, né? Foi feito um estudo com famílias gêmeos, né, para você poder comparar, e adotados, né, pessoas adotadas, que indicaram a existência de um componente genético, né? Então, existe um componente genético para esse adoecimento da ansiedade, da depressão, do estresse, e que estima-se que esse componente representa 40% aí no caso de desenvolver depressão, né? Outra questão é a bioquímica cerebral. Há evidências das deficiências de substâncias cerebrais chamadas neurotransmissores, né? Quem nunca ouviu falar aí da adrenalina, da noradrenalina, da serotonina, da dopamina, que são neurotransmissores, né? Desculpa aí a palavra hormônio, me lembra muito, mas não é. São neurotransmissores que vão estar aí regulando a nossa atividade mental, né? E se há um desequilíbrio entre eles, pode causar aí um adoecimento mental. E há pesquisas que falam que esse adoecimento mental, você pode, através do seu próprio pensamento, da sua própria vibração de pensamento, alterar a produção desses neurotransmissores, ou uma questão, né, cerebral, uma questão física também, pode estar acarretando aí o desregular desses neurotransmissores. Então, tem essas duas vertentes, né? O pensamento pode causar o desequilíbrio, ou o desequilíbrio pode causar o adoecimento e vice-versa aí. E temos também os eventos vitais, né? Os eventos estressantes do nosso dia a dia, que podem desencadear episódios depressivos, principalmente naqueles que já têm uma predisposição genética a desenvolver a doença. Bom, mas o que são esses adoecimentos, né? A gente fala tanto, né, em ansiedade, depressão, estresse, né? Então eu vou conceituar rapidamente aqui o que é cada um, porque é muito comum, né, as pessoas, quando vão estar conversando comigo, por exemplo, falar, eu estou sentindo isso, eu estou deprimida. E quando você vai analisar a situação dessa pessoa, na verdade, ela está tendo uma crise de ansiedade muito grande.
e ela confunde com a depressão. Ou então, às vezes, a pessoa relata que ela está tendo problemas de sono, que está dormindo demais, anda muito cansado, muito fatigado, e aí ela acha que está com uma depressão e, na verdade, é um estresse. Então, eu trouxe aqui, bem rapidamente, para o nosso encontro de hoje, falar um pouquinho de cada um deles para que isso fique bem claro, né? Demarcado aí o ponto de cada um. Primeiramente, a depressão. Quando nós falamos em depressão, a gente está falando de humor, né? Você não acorda com determinado humor, alegre, desperto, né? Então, a gente está falando que é um humor depressivo, né? A pessoa tem uma sensação de destreza, de tristeza, uma autodesvalorização e principalmente um sentimento de culpa. É como se existisse dentro do peito dela um vazio que não tem fim. É muito interessante isso, né? A pessoa, ela relata muito que ela não vê sentido na vida. A vida é sem sentido para ela, né? Tudo parece vazio, é como se houvesse um buraco negro, que tudo que chega ali leva e fica aquela sensação, né? A autoestima vai muito lá embaixo. Nesses momentos, acontecem muitos pensamentos suicidas, porque se você perde o sentido de viver, para que você vai viver então? Para que você vai continuar levantando, trabalhando, cuidando da sua família, se você não tem sentido aquilo tudo ali, né? E no trabalho, o que isso causa? Como é que eu detecto pequenos traços de adoecimento? É quando uma pessoa começa a ter falta de energia, ela começa a ficar desconcentrada, você conversa com ela, e aí do nada ela parece que estava pensando em outra coisa, ela volta, oi, o que você falou mesmo? Falta de memória, né? Esquece toda hora uma coisa, um relatório, entrega de um documento, do que falou, tem uma falta de vontade, iniciativa gigantesca, né? Ela fica ali, né? E vamos pensar no tanto que isso prejudica a pessoa, prejudica o trabalho dela, prejudica a organização. Esse aí é a depressão. A ansiedade já é uma preocupação, né? Essa palavra é muito legal. Quando eu estou preocupado, eu estou me preocupando de algo que talvez nem está aqui nesse momento, né? É uma preocupação, uma ocupação que eu adianto para a minha vida e ela me causa um medo excessivo. Então, a pessoa tem um medo excessivo, por exemplo, de sair na rua e ter um desastre, tem uma preocupação excessiva de ficar desempregada, às vezes ela não tem nada indicando que ela vai ficar desempregada, ela cria aquela preocupação, traz isso para a mente dela, ocupa toda a mente dela, e ela não consegue parar de pensar naquilo. São pensamentos repetitivos, o tempo todo repetindo. Ela fala, não quero pensar nisso, o pensamento vem com mais força, e com mais força, e com mais força, e com mais força ainda. E ela tem uma visão irreal dos problemas, né? Se ela fizer uma simples pergunta, isso vai acontecer mesmo? Tem possibilidade? Isso é real? Mas na cabeça dela, no imaginário dela, isso vai acontecer, né? E às vezes ela tem até indícios, olha, aconteceu isso, fulano falou isso, é porque vai acontecer isso. Tem certeza que vai acontecer. E dentro da empresa, o que isso causa, né? A pessoa fica irritada, ela fica com uma tensão muscular, ela fica com dificuldades de concentrar novamente, fatigada, ela tem crises de pânico, principalmente quando está no meio de muita gente. E isso aí é que caracteriza a ansiedade. E o estresse, né? O estresse, quando a gente vai estar analisando ele dentro das organizações, o tipo de estresse que mais acontece é a síndrome de burnout, né? Ou síndrome de esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintoma de exaustão extrema, de estresse e esgotamento físico. É como se você somasse aí a falta de energia, a falta de iniciativa da depressão com a dificuldade de concentrar, com a fadiga da ansiedade. Então, a pessoa ela fica quase que... Tem alguns que paralisam, literalmente paralisam no trabalho, porque não dá conta.
né? É muito estresse, é muita pressão, é muita violência com aquilo lá, e ela entra também num curto-circuito emocional que não tem fim, né? Ela realmente parece muito com a depressão. Você sente que a pessoa está fatigada, deprimida, ela não tem ânimo para nada. Mas por que não é uma depressão? Porque ela é diferente da depressão, ela não sente um vazio. Ao contrário, o vazio dela, o eu interior dela, está preenchido com muita coisa. Ela tem que dar atenção a muita coisa ao mesmo tempo. É muita pressão e ela não sabe em que focar, em que direção ela vai focar a energia dela. Então ela se sente perdida nesse mundo, nessa multidão de demandas que acontece. Bom, esses são os 3 principais adoecimentos mentais, né, que ocorrem e que prejudicam dentro da organização. E aí eu faço uma pergunta para vocês que estão me assistindo agora. Se eu perguntar para vocês, o que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer, então, para que eu não tenha um adoecimento mental? Né? Se você tem um amigo, você tem um familiar, ele chega para você e fala, olha, eu estou ficando deprimido, eu estou com muita ansiedade. Quais são as questões, as coisas que você vai dizer para ele? Né? Geralmente, né, o interessante, se você perguntar para qualquer pessoa, para qualquer lugar, em qualquer lugar, o que deve ser feito para não ter adoecimento mental, todos nós sabemos o que temos que fazer. Quer ver que interessante? A primeira coisa, procure uma terapia, procure um psiquiatra para cuidar disso daí. Então, a terapia, ela ajuda muito. Quer ver como que você vai lembrar de um outro ponto? Meditação, né? Fazer uma meditação, fazer exercícios de concentração, de yoga, isso tudo ajuda também a estar eliminando esses adoecimentos psíquicos. Mas você também pode dizer, vamos praticar esporte também, né? Quando você pratica esporte, seu corpo libera serotonina, que é um daqueles neurotransmissores que dá uma sensação de prazer e de bem-estar. Aí você também pode dizer, vamos tomar medicamento, existe medicação para isso, né? Medicação que vai estar auxiliando no conjunto dessas informações. Tem também o lazer, né? O estar com a família, o estar com os amigos, né? Praticar. E depois tem a outra opção, que é fazer aquilo que você gosta, né? É ter um hobby, ter uma prática voluntária, participar de eventos, participar de um círculo religioso, ou de um círculo social, ou de um círculo de amizade. Então, nós sabemos o que tem que ser feito. A grande pergunta que eu trago aqui para vocês nessa webinar é: por que não fazemos? Não é verdade? Se todos nós sabemos, por que não fazemos? E aí, pessoal, é que vem a cereja do bolo que eu venho trazer para vocês, para nós pensarmos, para nós discutirmos aqui por que nós não fazemos e por que nós adoecemos, né? Bom, em primeiro lugar, imagine a seguinte situação: você vai participar de uma entrevista de emprego, você vai participar de uma... Ou você está conhecendo alguém agora, ou então você saiu na balada à noite, está conhecendo um rapaz ou uma moça. Quais são as primeiras informações que você dá para essa pessoa quando alguém te pede para se apresentar? Geralmente, quando a pessoa vai se apresentar, ela dá as informações como que o mundo nos vê, não é? O que ela vai dizer? Ela vai falar, primeiramente o nome, depois a idade, o que faz, se trabalha ou não, né? Vocês viram a minha apresentação hoje, né? O Mauro colocou, vamos apresentar aqui o professor Denilson, depois falou da minha formação, depois falou da onde eu trabalho. E é assim que o mundo nos vê e é assim que nós nos apresentamos para o mundo. Então, nessa apresentação, eu sou o Denilson, porque eu tenho uma idade, eu tenho uma residência, eu tenho um trabalho e eu sou solteiro, casado, eu tenho filhos. Vocês percebem que essas informações, nome,
endereço, idade, são dados pessoais. Né? Olha que interessante, quando você conhece uma pessoa, você traz seus dados pessoais. E por que a gente está falando de dados pessoais? Porque esses dados pessoais, o conjunto desses dados pessoais, forma a nossa identidade. Então, naquele momento em que eu fui apresentado, ele estava me identificando, é como eu, e eu também como eu me identifico. Agora, o que é mais interessante na identidade é que ela é formada por um conjunto de papéis. Então, por exemplo, na minha apresentação, me apresentou o papel de professor, a minha identidade como professor. Então, tem dentro da minha identidade como professor, dentro do meu papel como professor, existe lá uma faixa etária, uma formação, no que eu sou formado, no que eu trabalho, onde eu trabalho. Mas, além disso, pessoal, além do papel como professor, eu tenho outros papéis, concorda? Eu tenho o papel de pai, porque eu sou pai. Eu tenho o papel de filho, porque eu tenho meus pais. Eu tenho o papel de amigo. Dentro da empresa, eu tenho o meu papel enquanto gerente, enquanto diretor, enquanto secretário, enquanto auxiliar, né? Dentro, se você tem uma religião, você tem um papel dentro dessa religião, se você é conselheiro, se você é apenas um fiel. Então, nós vivemos, na verdade, um conjunto de papéis. Então, o tempo todo, eu sou cobrado por um papel. Nesse exato momento aqui, vocês estão me cobrando, me avaliando e refletindo sobre o meu papel enquanto professor, né? Enquanto profissional. Mas quando eu estou aqui em casa, a minha filha me cobra o papel de pai. Aí quando eu estou, né, no meu trabalho, me cobra o meu papel de profissional. Então eu tenho uma série de papéis em que eu me vinculo e que eu estou articulando. É como se eu fosse um grande ator, né? Em cada momento da minha vida, eu me apresento e me aparento de um jeito. Mesmo que você fale, ah, Denilson, em todos os papéis eu sou a mesma pessoa, é claro que você é a mesma pessoa. Mas você vai mudar o seu jeito, né? Com a sua filha você vai ter um jeito mais fraterno, na empresa você vai ter um jeito mais profissional, na escola você vai ter um outro jeito. Agora, imagine você sendo puxado por várias direções desses papéis. O papel de pai, o papel da escola, o papel da organização, e você vai sendo puxado por esses papéis, né? Agora, faça um exercício mental, né? Digamos, e uma coisa interessante de falar de papéis e identidades. Muitas pessoas confundem a sua real identidade com os papéis. E aí, gente, aqueles dados biográficos que eu disse para vocês, por exemplo, o bairro onde trabalha, acaba virando o sobrenome da pessoa, né? O papel é tão forte que acaba virando a pessoa. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, Denilson da UFO, né? O Mauro da Angrade. Então você acaba virando, o papel acaba virando a sua identidade. Em casos de relacionamento afetivo, a gente vê isso muito acontecer, né? Quando você fala assim, olha, quem que é aquela moça ali? É a Maria, esposa do João. Ou então ou então alguém que você conhece no seu bairro, quem que é aquele moço? É o João da padaria, né? E olha para você ver que o papel se confunde com a sua identidade e você acredita que você é o João da padaria, que você é o Denilson da UFO. Agora, o que acontece se você perde esse papel? Por exemplo, se eu sempre me identifiquei como João da padaria, passei a minha vida inteira ali no bairro, me identificando com aquele papel de João da padaria, e um dia a padaria fecha. E eu não fui preparado, eu não me preparei. O que vai acontecer comigo? Um adoecimento. Então, faça esse exercício mental aí agora. Imagine todos os papéis que você tem, de estudante, de profissional, de filha, de pai, de namorado. O que aconteceria com você se você perdesse todos esses papéis? Você provavelmente ia perder a sua identidade, né? E algumas pessoas, quando eu faço essa pergunta, se tirar todos os papéis, o que sobra,
a pessoa me fala assim, nossa, não sobrou nada. Aí eu digo, ué, não sobrou você? Quando você tira todos os seus papéis, quem é que movimenta esses papéis? Quem é que está por trás desses papéis? É você. Então, você é a sua própria identidade ou você tem, né, a sua personalidade? Então, aí nós temos um outro componente. Quem realmente nós somos é a nossa personalidade. É aquilo que nós construímos, aquilo que nós somos de verdade. Então, atrás dos papéis que eu movimento, o meu papel familiar, organizacional, social, existe a persona Denilson. Existe a minha essência, existe o meu caráter, existe uma conjunto de características que movimentam esses papéis, né? Então, quando eu tirar todos os meus papéis, o que deve sobrar? A minha personalidade. E quando a pessoa não consegue se ver, quando tira todos os papéis, ela não vê nada, é porque ela não consegue se ver, ela não consegue saber quem ela é de verdade. E ela só consegue se ver da seguinte forma: não, eu sou o João da padaria. Não, eu sou o Denilson da UFO. Não, eu sou o Mauro da Angrade. Ah, mas e se você não é isso? Ah, eu não sei quem eu sou. E aí há um desalinhamento muito grande, porque se a pessoa não se conhece, ela está a um passo de qualquer adoecimento psíquico que surgir nesses conflitos de papéis, né? Vamos imaginar, você teve um conflito entre o seu papel familiar e o seu papel organizacional, e você não sabe quem você é. Você acaba tendo um desequilíbrio aí que vai causar ansiedade, depressão ou estresse. Então, é importante que você conheça quem você é, que tirando todos os papéis, sobre você, a sua personalidade, a sua essência. Porque a sua personalidade é formada pelo conjunto do seu físico, do seu emocional, do seu mental e do seu espiritual. E tudo isso, gente, tem que estar alinhado. Já imaginou? Você tem um físico e um emocional e um mental e um espiritual de ser uma pessoa cooperativa, de ser uma pessoa colaborativa. E aí você está trabalhando num papel organizacional em que exige que você seja competitivo o tempo inteiro. Vocês acham que isso vai funcionar bem? Que isso vai dar certo? Olha só, você tem como personalidade, essência, ser colaborativo. E está num ambiente altamente competitivo. Isso vai ficar desalinhado. E esse desalinhamento vai caminhar, provavelmente, para algum adoecimento psíquico. Ou vai causar inicialmente um estresse, depois desse estresse pode causar uma ansiedade, depois dessa ansiedade pode causar uma depressão e vice-versa, ainda mais se você já tiver uma predisposição genética. Então, o desalinhamento, na verdade, é que causa a ansiedade, o estresse e a depressão, né? Quanto de nós vivemos papéis que nós amamos, né? Por exemplo, eu amo o papel de pai, mas, por exemplo, eu posso não gostar do meu papel organizacional, eu não estou satisfeito com ele, a organização não me dá as condições que eu preciso para desenvolver o meu papel, eu entro em conflito com esse papel. Né? Ou então, por exemplo, eu posso ter um papel organizacional muito bem alinhado com a minha personalidade, mas a minha personalidade não está bem muito estruturada porque eu não estou feliz com o meu físico, porque eu não estou feliz com o meu corpo. Então, eu começo a desenvolver uma depressão com o meu corpo, ou uma ansiedade, que eu não estou feliz com o meu corpo, que afeta a minha personalidade e que vai afetar o meu papel lá dentro da organização. Ou muitas vezes, você acaba tem um divórcio, né, que vai causar aí uma questão emocional que vai afetar a sua personalidade, que vai afetar o seu papel familiar e organizacional. Então, o tempo todo, nós devemos estar pensando no alinhamento entre os papéis que eu vivo e entre a minha personalidade. E eu vou estar alinhando, então, a minha personalidade, a minha essência, as minhas características
com os meus papéis e com as organizações que eu vivo. Então, é um triângulo que eu tenho que estar controlando, né? A minha personalidade, ela tem que estar intacta, eu tenho que estar cuidando de mim fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Eu tenho que estar revendo os meus papéis, quais papéis eu devo estar concentrando a minha energia, qual papel está tirando a minha energia, como equilibrar todos esses meus papéis, né? E como que eu faço isso dentro do ambiente organizacional, né? Dentro da psicologia organizacional, a gente estuda muito isso, como que o funcionário se insere no ambiente organizacional, qual o papel que se espera dele, né? E se ele está apto para esse papel. Vocês já imaginaram quantas vezes você entra numa organização e você não é nem treinado por essa organização e eles querem que você execute lá um papel de contador, mas não te prepara, não te explica direito, e você é jogado ali, é exigido de você um papel que você não dá conta. Muitas vezes esse papel você está desempenhando apenas para matar a fome da sua família, porque não tem a ver com a sua personalidade. Então, gente, isso tudo aí vai gerar um estresse, uma questão violenta. É lógico que eu estou trazendo aqui para vocês uma, uma perspectiva da psicologia organizacional e do modo, por que nós não fazemos, então, meditação? Por que a gente não faz, então, um exercício físico? Porque a gente, quando nós entramos em desalinhamento com os nossos papéis e a nossa real essência, a gente não sabe disso tudo. Então, é esse o pano de fundo que está ali. Então, a grande pergunta para você que está assistindo esse webinar hoje é: você está feliz com seus papéis? Você vive plenamente os papéis que você predispôs e que você escolheu? E aqueles papéis que você não escolheu? Como que você lida com eles? Para lidar com aqueles papéis que nós não escolhemos, temos que ter muita maturidade. Então, muitas vezes, eu posso estar desenvolvendo um papel em que eu não goste, em que eu não confie, né? Mas que naquele momento eu entendo que ele é necessário, que eu preciso dele. Mas só de eu ter essa consciência de que ele é necessário, já minimiza aí o meu risco de adoecimento mental, né? Bom, pessoal, eu quis trazer essa fala inicial para a gente estar discutindo aí com vocês, né? Deixei aqui um obrigado para vocês aí. Espero que vocês tenham refletido um pouco e vou estar abrindo o canal aqui para a gente estar fazendo perguntas e debater aqui junto com o Mauro, né? Junto com vocês, né? Agora. Muito obrigado, professor Denilson. Foi muito elucidativo e bem bacana a perspectiva, de fato, de lidar com todos esses papéis, né, e conectar a nossa identidade a eles, mas, sobretudo, entender que nós somos uma persona muito mais complexa e não necessariamente dependente desses papéis, muito pelo contrário. Nós podemos reinventar-nos dentro desses papéis, criarmos outros, se for o caso, e, a partir desses papéis, desenvolvermos propósitos a sermos seguidos, né? Eu tenho uma consideração para iniciar aí, para ver se chega perguntas, né, de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, algumas considerações iniciais e uma pergunta para dar o pontapé para o nosso debate, né? Professor Denilson, não é segredo para todos, mesmo para qualquer leigo, enfim, conectado, como é o nosso público, que a Organização Mundial da Saúde já declarou em mais de uma oportunidade, inclusive no último relatório de 2021, que o Brasil é o país que apresenta a maior prevalência de depressão na América Latina. Também, né, segundo as organizações médicas que relatam isso, né, para a OMS, perdão, também é o país mais ansioso, que tem o maior índice de pacientes com ansiedade. E eu gostaria de lhe perguntar se esse índice, né, esse dado super relevante com relação à depressão e ansiedade, se ele não deveria ser visto com um pouco mais de cuidado, né? Se a gente não deveria preparar um pouco mais, sobretudo os nossos jovens, e não apenas os profissionais, não apenas os administradores, seja ele de qualquer profissão, mas desde a juventude, né? Talvez começar a discutir um pouco mais esse tema lá no ensino médio, nas escolas, dar algumas dicas para essa geração Z, né, que está aí, que logo, logo vai ser
vão ser eles que vão comandar aí o futuro do trabalho, das organizações, etc., sobre como lidar melhor com isso. Sobretudo sobre como lidar um pouco melhor com essas super expectativas, com a super competitividade, né, com o nível exacerbado de exigências e com o overload de informações que nós temos no mundo de hoje. Então, reformulando, já que foram muitas coisas que eu disse, a pergunta é: não seria ideal que nós nos preocupássemos mais em discutir esse tema cada vez mais cedo, levar isso para os nossos jovens nas escolas, para os nossos jovens nas academias, e não apenas tratar isso como um paliativo no mercado de trabalho dentro das organizações? Não, com certeza. E você estava perguntando, né, me veio um insight aqui, né? Eu não sei se acontece com você, mas tenta levar um seu pai, ou sua mãe, ou sua avó ao médico. O que que eles falam, né? Não preciso disso. Eu estou Sempre. bem, né? Eu estou bem, eu não preciso de... Nossa, o que que é isso? Né? Tem um pavor, existe um medo muito grande das pessoas irem ao médico e sair de lá com um diagnóstico. Acho que o grande pavor da pessoa é atestar que ela está doente. E se você for transpor isso para a organização, o grande pavor do empresário é atestar que tem funcionários doentes, né? Então, ele contrata, ele gerencia a equipe dele, mas ele fala assim, não, ninguém está doente aqui, eu não vou nem fazer teste com todo mundo, porque está todo mundo bem, eu não posso pressupor que está doente, porque é custo para a empresa, etc, etc. E o funcionário também, quando entra numa organização, ele vai com essa mentalidade. Não, se eu parar de produzir, eu posso ser mandado embora. Então, eu não estou doente, eu estou bem. Então, percebe-se que, pela sua fala, é preciso ter assim, quase que uma reinvenção cultural, principalmente no Brasil, porque observa, se, né, vamos pensar, se um país tem tanta depressão, tem tanto nível de ansiedade, opa, alguma coisa está errada, né? Isso que você falou é fantástico. Então, nossos jovens não estão sendo preparados, como os nossos avós foram, como os nossos pais foram, não foram preparados para cuidar da saúde, da própria saúde, né? Então, é lógico que se nós tivéssemos dentro dos currículos, né, no ensino médio, fundamental, e eu falo com você, inclusive, né, que todas as graduações deveriam ter um tópico de saúde mental. Porque, olha lá, você está formando em advocacia, você vai lidar com pessoas com adoecimento mental. E não tem, né? É uma exclusividade aí da psicologia, da medicina, da farmácia, da nutrição. A gente discute, os profissionais da saúde discutem a saúde mental. Mas as outras profissões, não, dentro do curso de administração, por exemplo, se você pega o currículo, são pouquíssimas universidades que tratam do tema. Quando vão tratar do tema, chamam de tópicos especiais. Lá no último período, né? Tópicos especiais em gestão de pessoas. Então, olha para você ver como que é relegado a um segundo plano, né? Então, o plano é produção, o plano é produzir, o projeto é eu estar produtivo, mas eu não posso adoecer, eu não posso ser funcionário adoecimento, então concordo com você plenamente. Ótimo. Um segundo ponto, eu vou fazer ainda mais duas perguntas, uma de cunho organizacional e depois aí enquanto o próprio profissional, como ele pode se ajudar a lidar com isso, para além daquelas dicas que você já deu, professor. Mas a segunda é, nós sabemos que, infelizmente, as doenças mentais ou os distúrbios, enfim, eles, por conta de muito preconceito e de muita desinformação do senso comum, eles acabam levando alguns estigmas, né? Meio que alguns mitos, né? Que as doenças mentais lá são fruto da imaginação, muitas vezes, ou que não tem cura, ou que as pessoas são pouco inteligentes, ou loucas, ou preguiçosas, ou imprevisíveis. Na nossa área, então, que a gente estuda durante muito tempo lá, desde daquilo que o Taylor chamava, que depois a gente até chama hoje de absenteísmo, mas o Taylor chamava lá de vadiagem sistemática, né? Então a gente tem vários estigmas na nossa profissão que geram alguns mitos com relação à saúde mental, e isso acaba fortalecendo essa cultura que você acabou de citar, não é nem do medo, né? Mas da autossabotagem, né? De uma inconsciente ignorância
ou seja, ignorância no sentido de querer ignorar, mesmo inconscientemente, tanto do patrão quanto do funcionário, do colaborador, daquele que está prestando aquele serviço, aquela força de trabalho. E aí eu lhe pergunto, dentro dos ambientes organizacionais, levando isso, por exemplo, o subsistema da área de gestão de pessoas, em qual momento ou como você vê que a gente poderia tentar quebrar esse ciclo, né? Tentar, de alguma maneira, conectar tanto o empregador quanto aquele colaborador para, de alguma maneira, dialogarem mais e melhor sobre isso e, assim, criarem um clima organizacional ou mudarem uma cultura para que a gente tenha mais liberdade para tratar sobre esse tema, pelo menos, ou menos medo, né? Ou ignorarmos menos dentro dos ambientes organizacionais. Olha, eu acho que aí o processo deve iniciar pela cultura da empresa. Eu acho que a primeira questão, porque você sabe que uma cultura, você não consegue mudar ela de baixo para cima, quem dera, né? Todo mundo fala assim, vamos mudar a cultura, então é fácil, vamos lá, reúne os funcionários, vamos falar com os funcionários assim, olha, a partir de amanhã vamos ter saúde mental, vocês têm que ter saúde mental, não vai funcionar. Então tem que mudar primeiro a cabeça do dono da empresa. Ele tem que ver que cuidar da saúde mental não é gasto, é investimento. Ele vai estar reduzindo ali milhões e milhões de dólares, como nós vimos aí, em adoecimento. A partir do momento que ele muda essa cultura, esse pensamento dele, né, aí todos os outros processos de gestão de pessoas vão estar, então, impactados com essa cultura, então, de saúde mental. Então, por exemplo, acabei de contratar um funcionário para minha empresa. Então, no processo ali de integração, naqueles seminários iniciais de apresentação da empresa, apresentar a empresa, apresentar qual que é o papel dele dentro daquela empresa, perguntar se ele está preparado para exercer aquele papel, perguntar como que está a saúde mental dele, como que está a saúde física, como que ele está integralizado, e a partir daí, desse momento, propiciar um momento de abertura. Então, isso vai impactar no recrutamento, na seleção, no treinamento. Então, tem que criar essa cultura, uma cultura voltada à preocupação da saúde. Saúde não é custo, saúde é investimento. Né? Mudar essa cultura vai depender, então, de quem manda, né? Então, talvez criar uma política de saúde mental dentro das organizações, né? Se Exatamente. preocupar um pouco em cuidar em todos os pontos da organização, de cima para baixo, de baixo para cima. Afinal de Exatamente. contas, todos nós sofremos com os mesmos problemas, sobretudo se a gente está falando de problemas ericksonianos, né? Sociais ou ambientais. Perfeito, Mauro. Sobretudo, Mas observa, eu já vi empresas que criou políticas, mas que o dono não aí não acreditava adianta. nessas políticas. Aí não adianta, né? Não Se a adiantou. liderança não tiver focada realmente, a gente Exatamente. não consegue nenhum tipo de transformação. Afinal de contas, Transformação. meu bom e velho pai sempre dizia, né, que a palavra move, mas o exemplo arrasta. Não adianta, de fato, nós termos, né, um plano estratégico, seja ele qual for, muito bem traçado, se a liderança não estiver conduzindo, não tiver, de fato, focado em desenvolvê-lo para que arraste todos os demais juntos. Aí eu concordo É com verdade. você. Exatamente. Agora, uma pergunta, Denilson, assim, para o próprio trabalhador, né? A gente, nesse período pandêmico, as pessoas com o home office, sobretudo, e com o avanço das tecnologias da informação, que possibilitaram que esse home office ou trabalho remoto aí, ele fosse cada vez mais efetivo e até eficaz em muitos tipos de segmento, as pessoas, apesar de estarem mais próximas das suas famílias, elas passaram a se sentir mais solitárias, né? Até meio que um paradoxo. E essa solidão, né? Porque eu nem digo que é um isolamento social, porque nunca se envolveu tanto socialmente, só por um canal diferente. Eu diria que foi mais uma não presencialidade física do que um isolamento, né? Mas essa ausência do contato físico direto, eles de maneira aí incontroversa, gerou um sentimento de solidão nas pessoas muito grande, que mesmo agora, né, a pandemia estando um pouco mais controlada, ela ainda não acabou, né, e muito de maneira relativa, cada estado ou cidade ainda tem índices e taxas diferentes, né? Mesmo nesse momento, as pessoas ainda sofrem um pouco com isso, né? Ainda estão tentando se acostumar com esse novo normal, talvez essa expressão já esteja até
seja cringe, né? Como dizem os jovens aí, mas eu gostaria que você desse algumas dicas para essas pessoas que têm se sentido solitárias, sozinhas, né? E que esse sentimento de solidão, para que ele não se transforme numa ansiedade, não evolua para outros quadros, sobretudo se essa pessoa tiver algum tipo de distúrbio, algum tipo de doença pré-existente, ou de problemas psicológicos que nem ele sabe, né, inconscientes, enfim, que isso possa desencadear um problema maior. Eu queria saber assim, quais dicas você daria para as pessoas trabalharem essas suas solidões. Vou te dar um desafio, né? Que você já deu muitas dicas aí, praticar esporte, sair, fazer o que gosta e tal, mas em casa, ela ali, sozinha, mesmo que não esteja mais ocorrendo lockdowns, etc. Mas nesse momento, que normalmente é nesse momento em que ela está só, por óbvio, que ela se sente assim, que dicas você daria para que elas possam vencer aquilo ali, ou pelo menos apaziguar, diminuir aquele sentimento, né, de estar sozinha no mundo, de estar sem propósito, enfim. Então, olha que interessante, Mauro, e a gente volta lá na minha palestra, né? Quando você volta para o ambiente da sua casa, que você se recolhe, né? Você perde vários papéis, não é verdade? Você perde papel dentro da empresa, porque lá você tinha um status, você era reconhecido, você tinha um acolhimento social. Você perde seu papel de amigo, porque você não tem mais aquele amigo para conversar tete a tete, olho no olho. Você perde o contato religioso que você possuía. Então, olha que interessante que é. Quando você se recolhe no momento pandêmico, vários dos seus papéis, né, eles deixam de ter significado, eles deixam de existir. E aí você vai focar em apenas um ou dois papéis, que é o quê? O papel familiar, porque ele está ali e ele passa a ser muito exigente, né? E o papel do trabalho. Então você fica ali basicamente vivendo em dois papéis principais. Eu tenho que trabalhar e eu tenho que dar conta da minha família. E os outros papéis, né, eles ficam meio que stand-by. Você vai lá no WhatsApp, conversa um pouquinho com um amigo, mas não é a mesma coisa. Não tem aquela confraternização. Você vai fazer um movimento dentro de um movimento social, você encontra todo mundo online, não tem a mesma interação. Aí, nesse caso, Mauro, né, como eu coloquei lá, se você tem essas perdas desses papéis, é um convite, né? As pessoas falam que a pandemia é um momento de crise, mas se você for pensar do lado positivo, não é um momento para você refletir quem você é, o que você quer da sua vida, para onde que você quer caminhar? Será que esse papel que eu trabalho na empresa é isso que eu quero para mim mesmo? Será que são esses amigos que eu quero para mim? Que vida é essa que eu quero? Então, eu acho que nesse momento que você está de pandemia, você aproveitar, refletir realmente quem você é, fazer uma autobusca interior, voltar para dentro de você mesmo e fazer aquela pergunta célebre, né? De Sócrates, né? Quem és tu, Brutus, né? Quem és tu? Quem é você? E aí, nesse momento aí de autoconhecimento, você começa a descobrir, como você colocou, novas potencialidades. Poxa, quantos amigos eu já conversei e falei assim, nossa, a pandemia me abriu a oportunidade de fazer isso. Na pandemia eu descobri que eu sou bom na informática. Na pandemia eu descobri que eu sou excelente comunicador. Estou fazendo live e estou ganhando dinheiro. Na pandemia eu descobri que eu sou nossa, eu consigo criar ideias e projetos, eu estou bombando. Então, enquanto muitas pessoas adoeceram, uma parcela significativa descobriu novos papéis, descobriu novas oportunidades. Então, isso tudo também depende da sua configuração mental. Eu estou aqui na minha casa, nossa, não tem nada para fazer. Perdi meus papéis, perdi meus contatos. Quem sou eu? Nem sei. Ah, que saudade dos meus amigos. Mas espera aí, posso inventar uma forma da gente se encontrar? Posso criar algo? Então, é um momento de recolhimento. Então, tem até uma pergunta ali, né, da Antonella, né? Saúde mental afetada intensamente pelo contexto da Covid. Qual o papel do RH? Aí, sim, a gente vai para o outro lado das empresas, né? Como que o RH vai encarar agora esse retorno gradual, né? As pessoas vão vir mais sensíveis, mais fragilizadas. No primeiro momento vai ter um certo entusiasmo, né? Aquele entusiasmo,
Mas aí a pouco os choques vão começar, porque você já desenvolveu uma cultura interna. Você já desenvolveu um jeito de ser agora que você tinha um espaço dentro da sua casa, você fazia no seu ritmo, você poderia parar para tomar um café, agora não pode mais parar. Então vai ter um choque aí também, meio cultural de identidades, né? E o RH ele tem que estar preparado para esse retorno. Aí eu digo até que tem que ter uma política de regresso gradual, né? O RH pensar nisso. Como receber, acolher e fazer essa socialização aos poucos e gradual, né? Para que a coisa não tenha choque, porque vai haver choque. Legal, obrigado, professor. Vou aproveitar para fazer uma outra pergunta aqui da Jaqueline Rosa. Ela pergunta assim: Brasil, Irlanda e Estados Unidos são os países que mais apresentam ansiedade e depressão. Observa entre esses como realidades são distintas, países desenvolvidos, inclusive. Se temos países desenvolvidos e em desenvolvimento apresentando a mesma situação crítica, o que pode explicar isso? Né? Pois Países tão é, distantes em níveis né? intelectuais e desenvolvimento. Pois é, Jaqueline, tem muito a ver com a cultura desses países, né? A gente vai entrar aí nos estudos de Hofstede, a gente vai entender um pouquinho isso, né? Países que têm culturas muito rígidas, por exemplo, como os Estados Unidos e a Irlanda, eles dão um convite para esses adoecimentos psíquicos. Você vê aí, né? Se você pega Estados Unidos, o número de sociopatas, psicopatas que surgem lá, pelo controle do país. É um país que controla muito, né? Ele controla demais. A Irlanda, por ser um país muito restritivo, é um país fechado, né? E aí você fala assim, poxa, mas e o Brasil, que não tem controle nenhum? É justamente a falta de controle que nos faz adoecer, né? A gente não tem muitas perspectivas, você não tem uma, uma forma de pensar assim, eu vou projetar o meu futuro no Brasil e vai acontecer isso, eu vou crescer dessa forma. Então, o controle e a falta dele pode explicar. E nós teremos que fazer o estudo aí de Hotspot, né, sobre essas mudanças culturais, mas é o que explica um pouco isso, né? Nos Estados Unidos é uma cultura competitiva, individualista, na Irlanda também é uma cultura restritiva, e no Brasil é uma cultura sem muito controle, né? Aqui nós temos o tal do jeitinho brasileiro, que inclusive foi tese de um estudo, falando, não, o jeitinho brasileiro faz com que o brasileiro adoeça menos, porque ele dá jeitinho para tudo, né? Escorrega daqui, escorrega dali e foge. Mas é justamente o jeitinho brasileiro já é uma estratégia de defesa do brasileiro contra a falta de controle, contra a falta de estabilidade. A gente precisa ter uma certa estabilidade econômica, política, para a gente poder crescer. Como não tem, a gente dá o nosso jeitinho. O jeitinho, quem consegue fazer jeitinho é porque está com uma saúde mental muito boa. Ele tá dando os pulos ali. E quem não consegue dar jeitinho brasileiro? E quem quer seguir a risca, o que manda o formulário? Quem tem um caráter mais íntegro, não gosta de burlar regras, esse sofre, esse adoece, né? Obrigado, professor. Eu vou fazer algumas últimas considerações. O nosso tempo está chegando ao fim, depois vou passar para você fazer também suas últimas considerações. As minhas considerações para o nosso público, de maneira geral, é para que nós pensemos cada vez mais, enquanto gestores de pessoas, mesmo que, de maneira geral, os administradores não tenham uma formação tão profunda, né, em psicologia, apesar de ter estudado isso bastante na sua formação curricular, mas que nós, enquanto os principais gerenciadores dos fenômenos organizacionais, nós lidamos com gente. E cada vez mais, neste momento e cada vez mais daqui para frente, nós precisamos entender melhor das pessoas, como lidar com as pessoas, como ajudar as pessoas a lidarem consigo mesmas, né? E como, de alguma maneira, fazerem que essas pessoas se conectem umas com as outras e com os objetivos organizacionais. E vai ser impossível a gente conseguir fazer isso se nós não pensarmos na saúde mental nossa e de todos aqueles que estão à nossa volta. Então é um tema super pertinente, é óbvio que a gente não ia conseguir esgotar isso em, né, um bate-papo de 58 minutos, de 60 minutos, mas para deixar de fato uma reflexão, é muito importante que o administrador entenda de processos, entenda de finanças, entenda de marketing, entenda de logística, entenda de muitas coisas, mas ele precisa entender de gente, porque as organizações são feitas de pessoas. E se a gente não entender de gente,
as organizações não vão atingir os seus objetivos, seja eles quais forem. Por isso, a saúde mental precisa ser sempre discutida, precisa ser sempre avaliada, precisa ser sempre, de alguma forma, um ponto de convergência dentro das organizações, independente do seu nível estratégico, tático ou operacional. Tá? Essa é a dica, essa é a reflexão. Professor Denilson, eu quero passar a palavra para o senhor para fazer também suas últimas considerações, antes de eu fazer uma chamada para o nosso Enangrade e encerrar o nosso bate-papo no nosso 15º webinar aqui da Angrade. Bom, creio que eu já falei bastante, né? Então, assim, como administrador, falando para outro administrador, saúde mental não é custo, saúde mental é investimento, né? Você vai ter funcionários mais qualificados, funcionários mais efetivos, você vai ter um clima organizacional muito melhor para se trabalhar, e você pode ter certeza que a produtividade vai dobrar. É o que a gente vê em vários estudos que nós fizemos aqui no nosso núcleo psicodinâmico do trabalho, né? Onde tem saúde mental, tem saúde das pessoas, e onde as pessoas são saudáveis, as organizações também são saudáveis. Agradeço a participação, está aí meu e-mail para quem quiser futuras informações ou debates, e ficamos por aqui. Agradeço muito a Angrade, ao Mauro, pela participação. Imagina, nós que lhe agradecemos imensamente, professor Denilson, parabenizá-lo pelo seu excelente trabalho na Universidade Federal de Uberlândia. Tive aí, né, há 2 anos atrás, no Enangrade. Enfim, o trabalho de vocês é fantástico, parabéns mesmo. Quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo nessa noite já, ou não, em qualquer momento, né, de maneira assíncrona. Afinal de contas, esse nosso webinar vai ficar aí gravado no canal do YouTube da Angrade. Aproveitando para convidar todos, né, para participarem do 32º Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, Enangrade, que esse ano vai ter a temática aí Nova Era da Administração, Ruptura, Agilidade, Impacto e Sustentabilidade. Esse ano o Enangrade vai ser uma correalização entre a Angrade e a Universidade Federal de Fortaleza, Universidade de Fortaleza, tá? Vai acontecer entre os dias 13 e 15 de novembro. Eu mesmo vou estar lá no dia 14 de novembro, às 14 horas, com uma oficina sobre aprendizagem baseada em projetos. Eu espero que todos vocês se inscrevam. O link para a inscrição, inclusive, está aqui nos comentários, logo abaixo, né, com alguns outros comentários aqui no canal do YouTube. Tem lá, no Angrade Oficial, ó, o linkzinho, basta clicar que vocês vão diretamente para as inscrições do Enangrade. Eu espero ver todos vocês lá e espero vê-los também nos nossos próximos webinários. É uma constante, pelo menos uma vez por mês, a Angrade está aqui se conectando com vocês, acadêmicos, profissionais da administração, estudantes de administração e outros profissionais de todas as outras áreas, tá? Sempre bom tê-los aqui, espero vê-los na próxima. Professor Denilson, muito obrigado, um abraço a todos.